vamos fazer contato com a advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Tânia Mandarino. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo bem dentro do possível, né, nesse contexto atual do Brasil. E Tânia, ontem nós tivemos uma decisão, na verdade duas, né, da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que negou 2 recursos da defesa do senador Flávio Bolsonaro, evitando aí que a investigação do caso do esquema das rachadinhas voltasse a estaca zero. Na primeira, os ministros consideraram válidas as trocas de informação entre o COAF e o Ministério Público do Rio de Janeiro, e a maioria da quinta turma também rejeitou um outro recurso que pedia a declaração de nulidade das decisões de primeira instância referentes ao caso das rachadinhas. Como que você viu essas duas decisões do STJ, Tânia? A gente recebeu com regozijo, porque no momento em que parecia que as investigações com relação às rachadinhas não iam avançar, o STJ, por um placar apertadíssimo, inclusive é importante destacar o voto do João Otávio Noronha, que é um ministro que se sente muito habilitado a ser indicado por Bolsonaro para o STF, né? Foi um voto contrário, que foi seguido por um outro ministro. A gente teve um placar de 3-2, né? Um placar bem apertado. Então, agora a gente sabe que as investigações vão prosseguir. Isso nos dá uma sensação de que a justiça pode ainda se fazer. E, além disso, como você leu aí, o fato de as informações do COAF poderem ser aproveitadas nessas investigações é também uma coisa muito positiva, né? Fica só a questão da quebra de sigilo e a privacidade do imposto de renda e bancário preservadas por causa de uma outra discussão que tem ainda, né? Então é muito importante essa decisão de ontem para que o Flávio possa continuar sendo investigado e a gente possa entender o que aconteceu. Parece que tem implicações aí do pai quando era deputado, do irmão quando era vereador. A família ali não é fácil não, hein, Glauco? Pois é, Tânia, e em relação a isso, né, que você faz referência a uma reportagem que mostrou ali que existia um método similar a esse esquema que é investigado em relação ao então deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro, também no gabinete de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, e do então deputado federal Jair Bolsonaro. A gente olha isso e vê a imprensa tratando como um esquema das rachadinhas. A gente até menciona para as pessoas identificarem do que a gente está falando, mas esse diminutivo aí contrasta, por exemplo, quando se referiam a AP 470 como mensalão, ou como falavam, né, da investigação referente a Lava Jato como petrolão, e agora a gente tem rachadinha como se fosse algo menor. E na verdade a gente está falando de desvio de recursos públicos, né, de recursos salários de funcionários, e também, inclusive, segundo as investigações, pode até haver conexões com a milícia, como se mostrou aí em relação, por exemplo, ao Adriano da Nóbrega. É um caso muito sério, e esses dois que você mencionou também, né, que ainda poderiam ou precisariam ser investigados, também são sérios, né, Tânia? Muito interessante a sua avaliação, Glauco. Não tinha pensado nisso. Nada, conversar com o pessoal que é da comunicação para entender como é que as coisas se passam, como é que as coisas se dão. Você mostrava agora há pouco uma reportagem, né, sobre o fechamento do EBC, uma coisa bastante preocupante. Parece que o intento realmente é manipular, mais ainda do que sempre foi, por parte desse governo federal, também a comunicação. Então tinha que ser rachadão, no mínimo, né, para poder contrastar com a grandeza dessa investigação, que, como você bem pontua, traz inclusive crime de peculato aí, né, para poder os 3 podem ser indiciados por peculato. E aí é muito interessante porque um presidente que vem se elege com o mote de conhecer a verdade vai libertar, né, através de uma operação que dizia combater a corrupção, que claro que o levou também ao poder, tanto que depois o juiz da operação foi transformado em ministro, né? Agora a gente está descobrindo que parece que não era verdade, né, Glauco?
segundo o que apontam essas investigações, são crimes realmente muito graves, gravíssimos, não só de corrupção, mas há indícios fortes de ligação com a própria milícia, e a gente pode falar de homicídios, inclusive do homicídio de Marielle. Pois é, e nesse caso, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República já poderia ter adotado algum tipo de iniciativa para iniciar uma investigação em relação ao presidente Jair Bolsonaro diante da reportagem que mostra que poderia ter havido um esquema similar no gabinete dele, Tânia? Sim, evidentemente que poderia, se não tivesse totalmente a serviço do próprio presidente. Infelizmente, com todo respeito ao PGR Aras, a gente tem visto que ele tem funcionado como um anjo da guarda do presidente Bolsonaro e, quiçá, até da sua família, dos seus familiares. Então, como a gente está num estado que as coisas não estão andando, né, dentro da normalidade, precisa ser discutido todo esse judiciário, todo esse Ministério Público, como é que vai... A gente tem um longo caminho ainda para poder colocar de volta, né, se é que já esteve algum dia, para colocar realmente nos trilhos, enfrentando uma reforma de todas essas instituições. Tudo isso que está acontecendo mostra que, de fato, a gente tem instituições que estão sendo utilizadas a serviço de quem está no poder, e isso também é muito grave. Falta que a PGR cumpra com o seu dever, deixando de abrir essa investigação. Mas o próprio Bolsonaro disse uma vez, né, quando não está bom para ele nem para os filhos dele, ele troca. Então, talvez ele tenha trocado a ponto de conseguir colocar quem o protege. Por exemplo, veja essa história agora do presidente Bolsonaro ser, ou melhor, das pessoas estarem sendo indiciadas porque chamam ele de genocida, né? Você sabe, igual, que isso não é novo. Isso não é novo. Isso está agora mostrando bastante evidência porque um youtuber famoso, que é o Felipe Neto, recebeu uma intimação. Mas há 2 anos atrás eu fui procurada já, porque já uma pessoa de São Paulo, o Roger, vou falar só o primeiro nome dele, depois se ele quiser ele diz o resto, recebeu por telefone uma intimação para depor na Polícia Federal, numa precatória em São Paulo, que vinha de Brasília, porque tinha postado no seu Facebook uma imagem, aquela imagem que tinha o Bolsonaro no caixão, sabe? E aí a gente telefonou para a escrivã, e ela não conseguia dizer para nós o número do inquérito. A gente tentou falar com Brasília também para saber como era o número do inquérito. Ela disse, não, é só um procedimento especial, né? Então não é novo isso que está acontecendo. Já faz tempo que o Bolsonaro tenta cercear e usa toda, infelizmente não toda, mas os setores que estão ao serviço dele a seu favor para poder intimidar, porque isso não passa de intimidação. Obviamente que lá na frente isso aí não tem condições de dar em nada. Imagine lei de segurança nacional, né? Então é uma pena que a PGR também não esteja cumprindo seu papel, que os setores da Polícia Federal, através do diretor que ele colocou lá também, né, estejam agora intimidando mais ainda pessoas, como há 2 anos era um pouco mais camuflado, agora já estão intimidando o Felipe Neto, né? Quer dizer, uma coisa que está escancarada. Vai mal, Glauco, se a gente continuar assim. E pior, né, Tânia, porque, como você diz, vem não crescendo e as pessoas acabam normalizando, naturalizando isso como se fosse algo corriqueiro, e não pode ser. No caso, inclusive, do youtuber Felipe Neto, né, ele postou ali falando que, olha, durante anos eu ataquei, e ele usa esse termo mesmo, ataquei, não é critiquei, ele usa o termo ataquei o ex-presidente Lula e nunca me aconteceu algo desse gênero, né? Inclusive o ex-presidente Lula prestou solidariedade ao Felipe Neto, nesse caso referente a uma tentativa evidente de intimidação. Agora, nesse cenário, Tânia, ainda tem um outro agravante, porque essa intimidação, como você falou, não vai dar em nada em termos jurídicos, mas atrai a atenção de toda uma tropa bolsonarista que é virtual, mas que também é agressiva, que é violenta. Então essas pessoas acabam ficando expostas e são aí intimidadas de diversas formas. É algo que, se não for tomada uma atitude em relação a isso, a gente vai criar uma república do terror, Tânia. Isso é muito preocupante mesmo, Glauco. A gente teve até uma médica que foi convidada pelo próprio Bolsonaro para ocupar um ministério, recebendo ameaças de morte, e gente tentando entrar no quarto de hotel que ela estava. Imagina o que acontecerá com o resto das pessoas, o normal das pessoas que não foi convidado pelo Bolsonaro para nada. E sem dúvida, me parece que o que se busca com tudo isso é uma extrema polarização irracional
né, porque não é uma polarização com consciência de classe, nada disso. É uma polarização irracional, porque tudo indica que Bolsonaro, atendendo aos seus patrões, a serviço de quem ele está, né, busca um caos absoluto no Brasil, que pode gerar, inclusive, uma guerra civil. É o que tem parecido por suas atitudes, pela forma como ele incentiva isso, né? E agora esse próprio inquérito, como você bem lembrou, pode não dar em nada juridicamente, mas deixa pessoas muito expostas ao ódio de irracionais, porque a base bolsonarista mesmo, que parece que são aqueles 30% que não sai das pesquisas, tem gente capaz de tudo, a gente tem visto isso, né? Ainda não tivemos uma repercussão tão grande do que eles são capazes de fazer, mas tem casos muito graves de agressões e tudo mais. Tanto é que, por isso, o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia colocou à disposição na última semana o seu e-mail, que é o advoga@democracia.adv.br, para que pessoas possam enviar perfis, enfim, que estejam fazendo esses ataques de ódio, tanto ao STF, quanto pedindo a volta do regime militar no país, para que a gente encaminhe ao STF nos inquéritos que ele tem hoje. Ele tem dois, né? O 4781, que é da fake news, e acho que o 428, que desdobrou desse daí, para que o STF também possa se posicionar, porque o STF tem que ser provocado a respeito de tudo isso que está acontecendo, inclusive com relação ao presidente, para que depois não diga, eu não sabia e tudo mais. Já passou da hora do STF deixar de ser omisso e morno como vem sendo. Então a gente está fazendo essa provocação para tentar que também essas pessoas, já que estão indiciando, como diz que Bolsonaro é genocida, né, que essas pessoas também sejam indiciadas nesses inquéritos para irem lá responder numa boa, porque é que estão estimulando o ódio dessa maneira, o ataque à instituição, à própria instituição STF. Uma iniciativa importante do Advogadas e Advogados pela Democracia. E Tânia, falando em provocação ao STF, né? Nós tivemos um grupo de advogados juristas que entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, uma carta em que centenas de personalidades pedem que a corte julgue a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Um texto que foi assinado por pessoas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Wagner Moura, Zeca Pagodinho, personalidades inclusive do mundo político de vertentes distintas, como o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia e o ex-candidato à presidência da República Ciro Gomes. É necessário a gente ter esse ajuste, até porque você inclusive já disse em outras oportunidades como que o lavajatismo acabou fomentando não só um sistema de justiça que julga de forma seletiva e que persegue, mas que também pavimentou o caminho a isso que a gente tem no Palácio do Planalto hoje, Tânia. Uma iniciativa importantíssima, são pessoas que têm uma função de destaque na sociedade, seja como artistas, seja como políticos, seja como juristas. Celso Antônio Bandeira de Mello assina também essa carta, Flávio Dino, enfim, são 300 personalidades que vêm mostrar que não estão se omitindo em relação ao que está acontecendo. De alguma maneira, colocam essa importância jurídica também em pauta, né, apesar de termos ali artistas e políticos, que é de que o julgamento da suspeição de Sérgio Moro seja mantido, porque a gente tem acompanhado nos últimos dias, na última semana, essa celeuma a respeito do voto do Fachin, né, de ter tirado os processos do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, mandado para Brasília. Sendo assim, o Moro deixa de ser o juiz natural da causa e fica muito tranquilo em relação a tudo que fez, né? Então, essa iniciativa é uma iniciativa muito importante. A gente se soma no apoio a esse tipo de pedido, porque nós também queremos que a suspeição de Sérgio Moro seja apreciada pelo STF e que seja declarada, a fim de que os processos sejam anulados. Por esse motivo, não só pela questão da incompetência territorial de Curitiba, e Sérgio Moro possa ter um caminho aí para responder até criminalmente, e até se buscar estratégias jurídicas a fim de evitar que ele seja candidato à presidência.
em 2022 a partir de todos os crimes que ele parece ter cometido. Eu tenho que dizer parece, porque ainda não foram julgados, mas as evidências são muito, eu tenho convicção plena de que foram. Tá certo, Tânia. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Nós é que agradecemos, Glauco. Um abraço, até a próxima. Abraço. Conversamos aqui com a advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Tânia Mandarino. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.